Então vem comigo aqui. Massa atômica. Bem, massa atômica. Gente, se fosse para medir um caminhão carregado de soja, fosse para medir a massa, vocês usariam qual unidade? Toneladas? Ninguém, no bom senso, usaria gramas para medir um caminhão carregado de soja. Usaria? Provavelmente não. Para você medir a massa do seu corpo, qual é a unidade que você usa? Quilo. Dificilmente você vê alguém usando toneladas, né? Nem que seja, é bem grande. Mas é difícil alguém chegar, nossa, tô com 0,08 toneladas. É gordo ou é magro? Não é 0,08 toneladas, dá a impressão que é gordo. 0,08 dá a impressão que, né? Ou em gramas. Já pensou? E daí, como é que você tá, amiga? Ah, tô com 70 mil gramas. Nossa, não é? Então ninguém faz isso. Então a pessoa sai de lá, 70 quilos, né? 80 quilos, né? No meu caso 65, 75, 80, né? Então cada um tem aí, a gente usa a unidade quilos. Para comprar arroz você também usa em quilos. Provavelmente você não vai comprar arroz em número de grãos, vai. Imagina você chegar numa mercearia, né? E falar assim, oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de 5 mil grãos de arroz. O que o cara vai fazer com você? Não pode falar, tá bom? Mas ele não vai ficar muito feliz, né? Então ninguém faz isso. A química também, gente. Na química, você vai medir a massa de um átomo como? Vocês imaginam o tamanho de um átomo? Não. Imagina uma coisa pequena. Para de olhar para mim. Imagina uma coisa muito pequena. Gente, continua desse, né? Então, gente, muito pequena. Então, uma coisa, não dá para medir em quilos. Por quê? Porque o átomo é muito pequeno. Não dá para medir em gramas. Por quê? O átomo é... Isso, não é muito, gente, é muito, né? Tem que dar essa ênfase. Não dá para medir nem miligramas. Por quê? Isso, porque o átomo é muito pequeno. Tá bom, gente? Então não dá. Então o que os químicos fizeram? Os químicos falaram assim, bem, se não dá em quilos, não dá em gramas, não dá em miligramas, como nós vamos medir a massa de um átomo? Já sei. Vamos inventar uma nova unidade de massa. Para quê? Para medir a massa do átomo. Qual foi essa nova unidade de massa? Então vamos lá. Então para medir a massa do átomo, nós vamos usar U. U significa o seguinte, unidade de massa, de massa atômica, né? Então é o famoso U. Alguns chamam de UMA, uma. Aí, né, o pessoal ficou né, fica esquisito, então a gente vai chamar apenas de U. Então, unidade de massa atômica, certo? Mas o que é a unidade de massa atômica? Eles fizeram o seguinte, pegaram um átomo de carbono, esse átomo de carbono aqui, faz de conta que isso aqui é redondo, tá? Pegaram um átomo de carbono, dividiram, lógico, hipoteticamente, o átomo de carbono em 12 partes iguais, então isso aqui seria uma das partes, dividiu em 12 partes iguais e chamou essa parte de um U, uma unidade de massa atômica. Então o que é uma unidade de massa atômica? Uma unidade de massa atômica é 1 dividido por 12 do carbono isótopo 12, tá bom? Então é isso que é um U. Então você vai pegar o carbono, vai dividir em 12 partes iguais, uma parte você vai chamar de um U. Então é 1/12 do carbono de 6 prótons e 6 nêutrons, ok? Tá, professor, mas por quê? Aí ficou fácil. Por que ficou fácil? Se você pegar o carbono, dividir em 12 partes iguais e uma parte é um U, eu pergunto para vocês, um átomo de carbono terá qual massa em unidade de massa atômica? 12. Pronto. Então a gente estabeleceu como padrão 12 para o
carbono. Então, se você pegar um átomo de carbono, você não pode colocar 12 gramas, hein, gente? Imagina um átomo 12 gramas. Um pedacinho de grafite tem 6 toneladas, né? Segura o grafite, não dá, né? Então não tem como. Então é um átomo de carbono, 12 unidades de massa atômica, ou simplesmente 12U, ok? Tá, professor, e daí? Aí, gente, foi só comparar o carbono com os outros elementos. Por exemplo, um magnésio, 2 carbonos, é equivalente a 2 carbonos. Quanto que é o magnésio? 24U. Então, um átomo de magnésio tem 24U, entenderam? O hidrogênio é 1/12 do carbono. Quanto que é o hidrogênio? 1U. O hidrogênio é 1U e ainda deu certo, né? O mais simples, o elemento mais simples, recebeu a massa 1U. Professor, eu tenho que decorar isso? Eu tenho que saber que o oxigênio é 16U? Eu tenho que decorar que o magnésio é 24U? Eu tenho que decorar que o carbono é 12U? Não precisa decorar. Vocês têm esse dado chamado massa atômica onde? Na tabela do Brasileirão? Não. Da Copa do Brasil? Não. Na tabela? Foi horrível essa, né? Na tabela periódica, ok? Então, na tabela periódica tem. Tanto é, gente, que se você olhar a tabela periódica, o que vai acontecer? Está escrito assim, massa referidas ao carbono 12. Já viram isso? Nunca repararam, né? Mas dá uma olhada numa tabela, aí está escrito uma legenda, está escrito lá massa atômica, e embaixo deve ter um asterisco, alguma coisa, massa referida ao isótopo do carbono 12. Ou seja, em relação, em referência ao carbono 12. Então isso que é massa atômica, você não tem que decorar. Mas você tem que saber que 1U é equivalente a 1/12 do carbono do isótopo 12. Por que você fala isótopo 12? É que tem um carbono 13, tem um carbono 14 e não é do 13 e do 14, é do 12, tá bom? Tudo bem? Entenderam até aí? E na tabela periódica você tem o hidrogênio, você tem o lítio, você tem todas as massas atômicas, tá? Então tá aí, isso é massa atômica, tá? Então, um átomo de carbono tem 12U. O que é massa? Massa molecular. Então, massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular vai ser o quê? Massa de uma molécula. Massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. Professor, também tem uma tabela com a massa de todas as moléculas? Não dá, gente. Desculpa, mas não dá. São quase 10 milhões de compostos químicos. Você fazer uma tabela, né, se quiser tentar, mas não dá. Existem alguns aplicativos que você pode baixar gratuitamente na internet que calcula massa molecular. Lógico que você não pode usar no vestibular, né? Lógico, mas você está lá fazendo exercício de química em casa, né? Você está com pressa, você sabe calcular massa molecular, você pode usar esse aplicativo, ele é muito rápido, você coloca o número dos elementos, coloca tudo lá, ele já faz, calcula, sai o resultado bonitinho, tá bom? Mas no vestibular não vai acontecer isso. Então eu vou ensinar vocês a calcularem a massa molecular. Então vamos lá. Primeiro eu preciso de uma molécula. Alguém poderia me dizer uma molécula? Isso, glicose. Qual é a fórmula? C6H12O6. Muito bem, o pessoal participa bastante, quer dizer que estão entendendo. Vamos lá, C6H12O6. Para quem não conhece, essa é a glicose. O que está escrito aqui? Que uma molécula de glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Vamos calcular a massa molecular? Então vamos. Primeiro eu preciso da massa atômica do carbono, da massa atômica do hidrogênio e da massa atômica do oxigênio. Oh, meu Deus, temos que decorar? Não, nada disso. Nós temos uma tabela periódica. Na tabela periódica vai estar lá a massa atômica de todos eles, tá? Vamos arredondar. Então, o carbono 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Vamos fazer o quê? 12, quantos carbonos tem aqui? 6. Então, eu multiplico 12 vezes 6. 12 vezes 6, 72. Vamos lá.
Hidrogênio, quantos que eu tenho? Hidrogênio é o H, pessoal. Quantos que eu tenho? 12. 1 vezes 12 dá quanto? 12. Oxigênio, quantos que eu tenho? 6. 16 vezes 6 dá 96. Vamos somar agora. Todo mundo, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Então aqui 10 vai 1. 1 mais 7, 9 com 9, 18. Então é 180. Isso quer dizer que uma molécula de glicose tem 180 U. Uma molécula de glicose tem 180 U, unidade de massa atômica, ok? Uma molécula só tem 180 U, então tá aí. Essa é a massa molecular, vai ser a massa então de uma molécula. Massa atômica é a massa de um átomo, massa molecular vai ser a massa de uma molécula. Vamos calcular mais uma para ficar bem certinho isso? Então vamos lá. Vamos pegar esse aqui, ó, CaNO3, 2. Vamos lá. Ca. O Ca é o cálcio, 40. O N é o nitrogênio, 14. O O é o oxigênio, 16. 40 vezes 1. Esse 2 não serve para o cálcio. Esse 2 está entre parênteses. Ele só serve. Não o 2, né? O 2 está nesse parênteses. Ele serve para o N e para o O. Então aqui vocês vão fazer 40 vezes 1. Quanto que dá 40 vezes 1? 40. Esse N vocês vão multiplicar por quanto? Isso, vocês vão multiplicar por 2. 14 vezes 2? 28. E esse oxigênio aqui, esse 16, multiplica por quanto? 6. Por que 6? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 16, nós temos 96. Somando, 8 mais 6, 14. Vai 1, 4, 5, 6, 7 com 9. Isso, 16. Aí, 164. Fácil. Fácil. Então é muito fácil calcular a massa molecular. É só pegar a massa dos átomos que você tem numa tabela periódica e somar a massa dos átomos, tá? Então, tanto na glicose quanto aqui no nitrato de cálcio é muito simples. Então, tá aí. Lembrando que a massa de um átomo de carbono, 12 unidades de massa atômica, 12U. A massa de uma molécula de glicose, 180 unidades de massa atômica. Grava isso, hein, gente, tá? É uma molécula só. Bem, já que eu estou falando de uma molécula só, eu pergunto para vocês: é possível trabalhar com apenas uma molécula? É? Vocês lá trabalharam apenas com uma molécula? Não. Uma molécula não dá, gente. O que você vai fazer com uma molécula? Então, se eu chego para vocês e falo, pessoal, eu gostaria que vocês me arrumassem 180 U de glicose. Quanto que é? Uma molécula de glicose. Gente, é possível pegar uma molécula de glicose? Não dá. Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de pegar uma molécula, nós vamos pegar um pacote de moléculas. Né? Esse pacote de moléculas vai ter um valor fixo. E ele vai ter uma nomenclatura. Esse pacote de moléculas nós vamos chamar de mol.